Salve, Platão! Eu lembro dessa aí na escola que eu não aprendi. Essa ganhou o Oscar de melhor metáfora da história da humanidade, essa aí. Senhoras e senhores, queria esse momento agora chamar uma convidada muito especial para trazer um momento de reflexão, uma grande filósofa, poeta, psicanalista, para trazer uma reflexão para a gente. Senhoras e senhores, palma, Viviane Mosé. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre Legado 2023, num momento tão difícil. A gente acabou de ver um show de humor e de alegria, e eu vou trazer alegria também para vocês, mas vem de outra direção e de outro lado. Usando essa metáfora do Platão da caverna, talvez a gente esteja enxergando o mundo pelas sombras, e não exatamente de como as coisas são. Como a visão que a gente tem hoje, que eu estou chamando de sombra, é uma visão muito dura e difícil. Eu vou trazer essa visão dura e difícil e mostrar para vocês que é possível ver o mundo de outras perspectivas. O que a gente tem claramente hoje? Não tem como a gente falar de uma coisa alegre sem a gente ter clareza do que está acontecendo, né? Senão fica como um livrinho que na minha adolescência se lia muito, que era a Poliana, que só falava de alegria. E a gente via que aquilo tudo era muito falso, tanto quanto as sombras da caverna. Então, para não ser sombra de caverna, vamos partir de uma coisa muito concreta. Nós temos um mundo em exaustão. Nós temos 3 grandes exaustões na humanidade, na civilização, que colocam em risco a nossa continuidade. É real, especialmente quem tem menos de 20 anos, que quem é mais novo é sempre cada vez mais informado, bem ou mal com fake news, mas então, a hiperinformação que a gente tem hoje coloca, especialmente para os mais novos, essa perspectiva muito difícil. Então, eu vou trazer essa perspectiva. Nós temos uma civilização que todos os dias desaba em nossa frente. Todos os dias, em toda a sua estrutura. E ela desaba porque ela tem 3 crises. Antes disso, crise é sinônimo de civilização, então nada novo, né? Desde que existe gente vivendo junto, tem crise. Por que a nossa crise é diferente? Porque ela não é uma crise, ela é uma junção de várias crises. Imagina como quando você tem um corpo e tem um problema no coração. Por mais grave que seja, é um problema no coração. Mas quando você tem uma infecção generalizada, ou quando você tem um câncer em alto grau, né? Quando as células cancerígenas atingem todo o corpo, numa metástase, você não tem um órgão, você tem a dinâmica do corpo adoecida. E a gente tem a dinâmica civilizatória extremamente adoecida. A primeira das grandes doenças que a gente tem é a crise ambiental. Ela é séria, ela é grave. E é uma crise que, por trazer uma instabilidade climática imensa, ela coloca todos nós sob risco. Então, rapidamente, só para lembrar, né? A gente teve em Teresópolis, alguns anos atrás, cerca de 3.000 mortos. A gente tem 1.000 e poucos identificados, mas tem mais de 1.500 não identificados. E aquilo ali foi drástico, foi uma chuva, e que trouxe abaixo o Vale do Cuiabá, que é a região mais rica de Teresópolis. Atualmente, as crises ambientais não atingem mais aos pobres. Atinge mais aos pobres, sim, sempre, né? Por viverem em áreas vulneráveis. Mas não são só os pobres que estão à mercê da instabilidade climática. Todos estamos, e ela é muito grave. Tão grave que trouxe a pandemia. Nós destruímos as camadas verdes da terra, biomas, ecossistemas. E, em função disso, aumentamos a população de humanos. Então, nós temos quase 8 bilhões de humanos andando nesse planeta tão pequenininho, né, quando a gente considera as galáxias. Então, nós somos a maior população animal, por isso somos hospedeiros de vírus. Infelizmente, os vírus são como as baratas, não morrem, eles permanecem. A gente acaba com os biomas e ecossistemas e os vírus permanecem e nos habitam. Então, hoje, infelizmente, nós estamos saindo de uma pandemia que foi terrível e que pode, a qualquer hora, acontecer outra pandemia. Nós não somos uma civilização pronta a lidar com pandemias. Nós somos uma civilização pronta a ter pandemias. E a gente vai ter que mudar a lógica dessa história, seriamente, se não quisermos ter extinção de uma parte da humanidade. É só a gente ter uma pandemia com triplo de capacidade de contaminação e a gente tem 1/3 da humanidade que desaparece. Só, gente, que eu já vou começar falando da exaustão dizendo,
Mas todo mundo que vê essa situação fala, não tem saída. Mas tem saída. Claro que tem saída. A humanidade não vai ser extinta, a gente sabe da nossa potência. Então, qual é a saída? É uma nova relação com o meio ambiente, é uma nova relação com o corpo. Mas a gente vai ter essa relação... Gente, eu não sei se vocês sabem, legados da pandemia. Nós temos o trabalho remoto como legado da pandemia. O trabalho remoto já está entrando na pauta dos sindicatos. O trabalho remoto pode fazer os pais ficarem em casa de licença maternidade. O trabalho remoto pode fazer a mãe ficar 3 anos em casa e não 6 meses. Entende? Então, o trabalho remoto abre novas perspectivas. O trabalho remoto abre outra perspectiva que nos trouxe, que é alta lucratividade e menor número de horas. A gente tem hoje empresas na Inglaterra, inclusive em Franca, São Paulo, que estão dando a quarta-feira livre para os funcionários, porque é mais lucrativo eles trabalharem menos. Afinal, nós saímos do período industrial, nós não estamos produzindo produtos. Produzindo produtos é muito bom, né? Mas nós estamos construindo produtos para vender. Nós vendemos gestos, criatividade. E gesto e criatividade implica numa saúde mental. Mas nós não temos saúde mental. É a nossa terceira exaustão. Mas eu vou falar. Então, a primeira é ambiental. Nós temos tecnologia para salvar os mares, para clonar animais. Temos tecnologia para salvar o meio ambiente. Em 10 anos, a gente coloca metade desse nosso problema no ar e saímos dessa situação. Mas isso envolve vontade política. Segunda grande exaustão, socioeconômica. A gente acha que o problema do mundo é a política, né? É a guerra da Ucrânia, porque tem imagem. E nós adoramos imagens, né? E sofremos com aquelas imagens. Mas a gente não sofre com a fome. E a fome não tem tanta imagem. Nós temos hoje o mundo na fome. O mundo, não estou falando de Brasil, até porque temos uma eleição depois de amanhã, praticamente. Então, a Brasil não é assunto. Mas a gente pode falar do mundo. O mundo passa fome. No Afeganistão, 80% das pessoas passam fome. O problema do mundo são 100 bilionários. A gente tem o Elon Musk, por exemplo, cuja lucratividade aumentou 80% durante a pandemia. Nós temos o Jeff Bezos, lá da Amazon, né? Essa galera tem quantos? 300, 500, 800 bilhões de dólares. O dinheiro do mundo é um só, é um pacote, um só. Ninguém planta dinheiro, é um só o dinheiro do mundo. Se 10 pessoas, se uma pessoa tem quase $1 trilhão, se os 100 bilionários do mundo concentram grande parte da riqueza do mundo, significa que eles estão tirando dinheiro do mundo e esse dinheiro não vale mais nada. Porque com 100 bilhões de dólares, você já comprou tudo o que podia comprar que o planeta tem, você já deixou para as próximas gerações, 10, 20 gerações adiante dinheiro. 100 bilhões de dólares. E os 700 bilhões, eles servem para quê? Para nada. Eles são tirados do mercado e são colocados em outro lugar. Tudo bem, é em serviços, é em produto, é em patrimônio, mas o fato é que esse dinheiro que está aqui em cima não está na favela, não está num assentamento na Europa de imigrantes que fogem da guerra. Então, o absurdo desequilíbrio existente nas finanças do mundo, o aumento da desigualdade social, cria o esgarçamento do tecido social. E isso gera ódio, destruições, né? Segunda exaustão. E a terceira é humana. Suicídio é a primeira razão. A segunda razão de morte de jovens no mundo é suicídio. No Brasil é a terceira, porque a segunda é homicídio. De quem? De jovens homens negros. 80% dos assassinatos no Brasil de jovens é de homens e negros. A gente fala muito da luta das mulheres negras, mas as mulheres negras são mães dos rapazes negros. Eles são o maior sofrimento. Negros são os meninos, os homens que estão sendo assassinados. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, o crescimento do suicídio infantil, que cresceu 40% em 10 anos, o suicídio infantil no Brasil. Isso de 2007 a 2017, considerando o mapa oficial da violência. Portanto, nós temos uma exaustão ambiental grave, nós temos a exaustão econômica grave e temos uma exaustão humana, depressão, suicídio, automutilação. Então, a coisa ridícula mais do mundo é você ficar no TikTok dizendo Rivotril, Frontal, Lexapro. As pessoas não têm noção que elas estão alimentando a indústria mais grave do mundo, que é a farmacêutica, e tirando de nós, humanos, a ação de transformação que a gente precisa. Porque o sofrimento nos provoca ação, o sofrimento nos provoca coragem e ousadia. Só pessoas alegres transformam o mundo. E o grande controle de corpos contemporâneo diz respeito à produção da tristeza e da depressão. Portanto, crise ambiental e crise socioeconômica com pessoas deprimidas
não vamos a lugar nenhum. Bom, como é que a gente começa a sair disso? Primeiro, entendendo que a gente tem que plantar alegria. Você quer fazer política? Realmente, estou falando política. Quer mudar o Brasil e o mundo? Quer fazer política? Produza alegria. Incentive a cultura, a arte, o entretenimento, o amor, o convívio, o relacionamento. Porque, apesar disso parecer superficial, é esse o eixo da guerra que a gente vive, que é a guerra da informação. Todos os dias. Então, quando você vê alguém falando frontal, Lexapro, você pode ter certeza, é uma mãe com um bebê. É o mais comum. Quer dizer que ter um bebê se tornou algo que precisa de uma medicação? Não, mas é uma pessoa que trabalha muito. Então, para trabalhar precisa de medicação? Quer dizer que para acordar tem que se medicar? Para viver tem que se medicar? Se a medicação psiquiátrica de psicofármacos cresceu tanto no mundo, tanto, temos a revolução dos psicofármacos, e nunca tivemos tantas pessoas doentes, significa que psicofármacos não produzem saúde, mas permanece o estado de doença? Se eu vendo para você um produto e você se cura do meu produto, você não toma mais meu produto? Por que eu vou te vender um produto que você vai se curar? Não, eu vou te vender um produto para você passar o resto da vida dependendo dele. Eu fui psicanalista por 25 anos e as pessoas que eu nunca consegui ajudar eram senhoras com mais de 20 anos de uso de medicação psiquiátrica. É irreversível esse quadro de ausência de vida, de ausência de motivação. Então, o mundo é feito, basicamente, hoje, de zumbis que são levados para curtidas na rede social ou para fazer uma... Mas quem realmente é alegre? Quem vive, quem vibra? Então, a alegria é o grande segredo da nossa política, do nosso mundo. Diz o Michel Foucault, um filósofo que fala muito sobre poder, ele diz, é mais barato criar um fraco do que punir um forte. O que significa? Que controle social, precisa ter controle, né, gente? Controle social é necessário, senão a gente bate a cabeça. Ninguém é contra o controle social. Regras, ordenações, isso é necessário. Só que para controle de corpos, quando alguém erra, eu mando para a cadeia, não é assim? Cadeia, tortura, antigamente, não é isso? Hoje em dia, a nossa política contemporânea, a gente inclusive tem os nossos presídios superlotados, né? Então, não se mais busca punir um forte, mas produzir fracos. Somos uma população de fracos. Bom, nós temos tecnologia para salvar os mares. Nós temos o fundo do mar, que é grave no momento, em relação à respiração humana do planeta. Nós temos tudo isso. Nós temos a possibilidade de salvar tudo isso. De onde vem a saída? A saída vem de uma compreensão filosófica, eu acredito. Essa que começa, como vocês citam, Platão, né? A compreensão é o seguinte, uma coisa é a vida, outra a civilização. A vida é aquilo que você ganhou quando nasce e entrega quando morre. E a ela você tem direito, sempre. De viver, é um direito. Então, quando você nasceu, o mundo já estava nesse problemão que eu falei. Não foi você que criou esse problema. Você não tem que carregar o problema do mundo nas costas e dizer, o mundo está em exaustão, eu vou morrer. Infelizmente, é razão de suicídio, automutilação de muita gente jovem é essa. O que eu vou fazer nesse mundo? Espera aí, se você nasceu na faixa de Gaza, há 100 anos atrás, há 200, você também estava na guerra. Se você na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o mundo nunca foi tranquilo. Portanto, a nossa ação no mundo é a nossa ação na vida. Então, uma coisa é a vida, outra é a civilização. E o que é a vida? É algo que começou na água, como um ser unicelular nesse planeta. Mas não sei se vocês sabem, nós temos muitas galáxias. Muitas galáxias. Mas só na Terra a gente tem a vida orgânica, até onde a gente sabe. Portanto, vamos nos entregar ao desconhecido que nos caracteriza. Não sabemos o que é a vida, de onde viemos, nem para onde vamos. Não sou absolutamente contra o sagrado nem a religião, cada um coloca isso quando quer, mas a tua religião não te salva de você estar gravemente ferido e dizer, não, eu vou morrer tranquilo porque eu vou para o paraíso. Isso não acontece. Então, a religião não nos tira a angústia, ela nos conforta, mas no final das contas, nós não sabemos por que estamos aqui. Então, ganhamos uma vida e entregamos essa vida. É a ela que a gente tem que ver o que a gente quer. O que você quer plantar enquanto você atravessa o mundo? O que você quer que os seus passos desenhem no chão enquanto você anda? Quais são as marcas que você quer deixar aqui na terra? Isso é que é a vida. Agora, outra é a civilização. Civilização é um ser que veio lá do unicelular. O ser unicelular é um mito, é um mito antigo. O ser unicelular não entendia por quê, ele não queria ser unicelular. Ele empurrou a membrana, ele quis ser maior.
precisava e virou um peixe. O peixe não suportava ser peixe, ele foi empurrando as suas membranas e virou um anfíbio. O anfíbio saiu da água e voltou. O anfíbio não estava satisfeito em ser anfíbio. Por alguma razão, dizem que é porque o universo está em expansão, né? O anfíbio empurra também, quer crescer, e o anfíbio vira réptil. Réptil ganha o mundo, corre para todo lado, feliz, mas o réptil não quer ser réptil, ele precisa crescer. Como a gente precisa, como a civilização precisa ampliar. E esse ser, para ser maior, ele precisa parar de arrastar o seu ventre no chão. Então ele empurra o chão e vira um quadrúpede. E aí ele ganha liberdade, mas o quadrúpede não está satisfeito. E o quadrúpede empurra o chão com os membros superiores e vira bípede. Esse bípede vai ficar com os membros superiores livres. E vão fazer desses membros superiores livres asas. Vão se tornar aves e ganhar os céus. E uma outra parte vai usar isso para fazer esse gesto com a mão. E aí esse gesto com a mão faz ele pegar uma pedra e fazer a ponta na pedra. E de tanto fazer a ponta na pedra, ele obriga o seu cérebro a se desenvolver. Quando o cérebro cresce para fazer esse gesto que é complexo, ele ganha volume cerebral. E a primeira revolução da memória não é a internet, é a revolução orgânica, onde o nosso cérebro aumenta o volume cerebral e nasce o Homo sapiens. Mas nós não somos sapiens, a gente é sapiens sapiens. Sapiens sapiens é quando a minha memória já guardou tanta coisa do mundo que a minha memória vai construir uma grade de conteúdos, por semelhança, por contiguidade. E essa grade de memória chama-se consciência. Ela cresce, olha por mim de fora e diz para mim, eu existo. Então eu, que sou humana, estou aqui porque eu sou virtual. Eu existo como um corpo e como um pensamento. Por isso eu faço palestras de improviso, para vocês entenderem como é infinito o caminho que eu posso pegar na minha memória. Ficar aqui horas falando com vocês. A internet, a virtualidade é um processo de expansão da humanidade. As revoluções da memória são necessárias e benéficas. O momento que vivemos é um momento de expansão de modelos, de um modelo material destrutivo da natureza para um modelo virtual que não destrói a natureza. Eu não quero sapatos, eu quero uma curtida na rede social. Curtidas na rede social dependem de uma piada, não necessariamente de roupa e sapato. A gente sabe dos algoritmos, a gente sabe da gravidade de tudo isso, mas é nesse espaço que a gente vai lutar, porque nós não vamos mais voltar atrás. Portanto, saímos de um modelo reduzido vertical para um modelo amplo horizontal. E isso arrebentou as relações sociais. Isso é o caos contemporâneo, né? Portanto, para sair desse caos, ou a gente se torna um ser humano mais amplo, não um ser humano melhor. Quem é melhor? É difícil, né? Às vezes a gente faz bem para um filho, achando que está fazendo bem, está fazendo mal. Então, eu não sei o que é melhor, é difícil. Mas eu sei o que é maior, porque eu poderia estar vendo vocês daqui. Eu posso ver vocês daqui. Essa visão é mais ampla. Eu vejo o mundo com maior amplitude, não a partir do meu umbigo. Então, a capacidade de ver maior, mais amplo, nos é permitida pela rede. E é essa rede que deve nos salvar dessa dificuldade que vivemos. É a tecnologia o nosso caminho. Portanto, brigar contra a virtualidade, contra a tecnologia, é quase voltar um tempo que nunca mais vai voltar, né? Mas esse ser humano amplo, usando essa rede, é que a gente vai conseguir. Então, quem é o ser humano amplo, afinal? É um ser humano que sabe mortal, que se sabe frágil, que sabe que precisa dos outros para existir necessariamente, né? Que consegue entender que a alegria e o bem-estar é o que de fato importa, e é esse ser humano que vai se relacionar com a natureza de uma outra maneira. Para finalizar, porque a gente vai vir para umas perguntas, eu poderia ficar aqui horas, mas não posso. Já deu meus 20, não já? Já? Eu vou falar um poema vou falar 2 poemas. O primeiro diz assim: há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Não se explica poema, mas o que eu falo do sagrado e do amor é que amor
O amor não tem cabimento. O amor derrama pelos lados. O mais perto que pude chegar do sagrado, o amor torna o corpo aceso e iluminado. Amar é muito mais do que ser amado. O que eu quero dizer para vocês é que a gente chama de amor uma troca recíproca, mas isso é sorte? De eu amar essa mulher e ela me amar é uma sorte? O gesto que nos faz bem é amar, é transbordar. Quando você ganha alguma coisa, você tem que ter um bolso para guardar. Quando você dá alguma coisa, é o prazer de se esvaziar. É esse um prazer que a gente não está aprendendo. Amar as plantas, o chão, o vento, a chuva, as pessoas. Amar as roupas do seu armário, amar o seu cabelo, amar o seu vizinho, amar existir. A raridade de existir, o milagre da existência. E aí eu falo esse poema para terminar, que chama-se Ode à Vida. Essa vida desconhecida, esta que a gente nunca vai entender, essa que a gente ganha de presente quando nasce e que em algum momento a gente entrega. Essa vida que não é a civilização, é a existência, né? A partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele. A partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei por esses espaços escondidos entre as coisas, por esses sutis abismos para onde me guiei por minhas próprias mãos, e não exultarei, não transbordarei como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. O som das matas, o vento nas folhas, meu filho dizendo mãe, não mais perpassarão meus ouvidos. O trânsito lento, as festas de rua, os banhos de mar continuarão sem mim. Então que o meu rastro no mundo, em forma de culto e de reza, em forma de mantra e de música, seja o registro de um amor incondicional pela vida, a esta vida absurda, contraditória, intensa e absolutamente bela. A esta vida eu dedico o meu melhor, se houver. Muito obrigado. Obrigado. Salve, salve! Maravilhoso. Quando você falou de estou sentado aqui, me levanto, perspectiva mais ampla, né? Aí eu fico pensando assim, né? A gente tá aqui, né? Eu e tu estamos separados aqui, né? Somos dois corpos, né? Mas se começar a olhar de uma perspectiva mais ampla, se alguém subir lá no avião, já olha para cá e tudo aqui é uma coisa só. Exato. Aí chega lá, o astronauta é só uma bolinha azul. Então, eu fiquei pensando, essa coisa do meio ambiente, você falou da crise ambiental, das 3 crises, né? Dependendo do ponto de vista, é uma única crise. Exato. É a crise de um bicho chamado Terra. Imagina, se a Terra for um bicho. A Terra foi um bicho. E a gente... A Terra é um bicho. A Terra é um bicho. Né? Né? A Terra é um ser vivo, gente, de verdade. Porque, olha só, nós temos, nas galáxias, não sei se vocês sabem, nós temos milhares, milhões, dizem que infinitas galáxias. Então, é tudo imenso. E você tem os planetas que morrem. Só que demora anos-luz para um planeta morrer. Mas eles também nascem e morrem. Tudo que existe na vida nasce e morre. Mas demora milhões. Na Terra, que é também como um planeta qualquer, mas ela é especial. Porque na Terra, a vibração chamada vida acontece e produz água, bicho, planta, vento. Então, a natureza que está sobre a Terra é uma exceção na história. Então, eu vejo a Terra como um corpo vivo que recebe vibrações e produz vida, que morre, nasce e morre. Este ciclo. Então, nós andamos sobre um corpo vivo. Isso é real. E somos parte desse corpo, né? Somos células, né? Então, assim, quando uma célula do teu corpo começa a tretar com a outra célula, a célula do intestino começa a tretar com a célula do estômago. Ah, filho da puta, vai se fuder, eu sou intestino, eu sou melhor que tu, foda-se o intestino, o estômago, isso vira doença. Exato. Talvez o câncer é isso, é a célula brigando. É isso. Então, quando a gente começa a brigar, eu e tu, a gente vira um câncer da Terra. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos.
Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado poderiam um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do seu corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cox, poema peito, poema olho, poema sexo, poema cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Você deu a deixa e eu não consegui não falar. Cara, muito forte, muito forte. É muito admirável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quais são as mudanças que, na sua opinião, precisam ser feitas na educação para a gente ter um futuro melhor? Olha, a educação, gente, ela vai muito bem, obrigada. A gente tem mania de achar, eu sou educadora, literalmente, eu trabalho com sistemas de educação público e privado, e a gente acha que a educação é um lugar de milagre, e não é. Uma escola é um pedaço de mundo como qualquer outro. Ali dentro tem todos os conflitos de todos os lugares. Ali dentro você tem professores, a maioria jovens. Professor não é velho, a gente acha que professor é um cara, né? Não, professor com 50 anos está aposentado. Eles entram com 22 anos de idade, a maioria mulheres. Então, a educação é um lugar como qualquer outro. É um espaço onde tem crianças sofrendo conflito. Lá não é lugar de milagre. Nós temos que resolver o problema aqui fora. O maior problema do mundo na educação hoje são as crianças. Porque as mães, com todo o direito e razão, e eu sou uma delas, foram para trabalhar. Mas os homens não ficaram em casa com as crianças, eles também estão trabalhando. Ficava a avó. Mas as avós hoje, eu, por exemplo, tenho 59 anos, entendeu? Imagina se eu vou estar em casa cuidando, botando criancinha de filho, eu não tenho nem filho nessa idade. Mas não é isso? A vovó não tem mais. A vovó sou eu, trabalhando, não tem vovó para levar a criança. Mas não tem tia solteirona, lembra da tia solteirona? Não tem ficar para titia. Então, quem ficou com as crianças? Ninguém. Você quer falar em educação? Fala em educação familiar. Ali está o nosso problema de fato. Ah, como é que soluciona? Não tem? Lógico que tem. Não somos uma sociedade em rede? Você tem quantos anos? Então, ela tem 22. Se ela quiser ter filho, sabe o que ela tem que fazer? Criar ao redor dela uma rede. Quem são suas amigas que querem filho? Quem são seus parentes que podem ajudar? Com uma rede se cria uma criança. É assim nas comunidades africanas. No continente africano, para criar uma criança é preciso uma aldeia. Então, toda a aldeia cuida de uma criança. Enquanto a gente quiser colocar a educação na escola, a gente realmente não vai ter saída. É pouco. Amém. Porque, gente, quem está em questão, gente, é o ser humano, vocês entendem? Nós somos umas porcarias. Nós, não é vocês e o mundo. Eu não estou falando do mundo dos outros. Eu estou falando de mim junto. Nós somos um caos de manhã, que a gente acorda o caos, fala, vamos trabalhar, e você amarra aquele caos, vamos embora, e o caos vai trabalhar, entendeu? Nós somos pessoas que sofrem. A gente pode ter muito dinheiro, muita beleza, muita grandeza, mas se você olha alguém que não te quer, se você recebe um olhar de desprezo, você pode ser quem você quiser, o mais rico, o mais poderoso, e você vai se sentir tão mal contra um morador de rua. Portanto, somos ninguém, fracos, à mercê de um afeto. Isso é o que somos. Eita, agora fez um eco aqui, não tinha. Uau! Entende? Nós somos à mercê. Então, quem somos? Ninguém. Exemplo, imagina você alegre, transbordando de vida, ganhou tudo que você sonhou na vida, você ganhou, né? E aí você não tem ninguém para contar. O nome disso é dor. Concorda? Só existe alegria compartilhada. Não existe uma alegria imensa que você não tenha com quem dividir. Vira dor.
Portanto, ou a gente entende a fragilidade da nossa existência, independente de dinheiro, fama, beleza ou poder, ou entendemos que essa fragilidade é a nossa grandeza e beleza, e ao invés de dividir força, nós poderíamos trocar nossa fragilidade. Esse é o lugar onde a humanidade vai cair. E por que vai cair nesse lugar lindo? Porque nós estamos numa crise grave. A gente só entende a fragilidade quando ela come nosso calcanhar. Então, o fato de termos graves crises nos obriga a uma humanidade mais ampla. Não é uma escolha. Por isso que eu sei que a gente vai sair daqui por um ser humano maior, pela necessidade, não pela escolha. É quase como se eu dissesse, eu tenho boas notícias, mas elas vêm das péssimas. É mais ou menos isso. Eu tenho experienciado, Viviane, eu moro aqui na Grande São Paulo, Cotia, e eu tenho experienciado, junto com umas 5, 6 famílias que moram próximo, uma certa vida em comunidade, diferente do que se comunidade, mas uma vida em comunidade, de muita troca. E aí eu tenho observado surgir um novo tipo de economia, que é uma economia não monetária. Muita troca de valor. Você falou da criança, eu lembrei disso, né? De quantas vezes um não cuida do filho do outro. Tem 2 médicos no nosso grupo. Quantos atendimentos médicos acontecem? E não tem troca de dinheiro. Não está sendo computado no PIB. Não está. Então, eu acho que existe também uma grande solução para essas crises todas, é a gente voltar para casa, no sentido da vida mais tribal, mas não em comunidade, aquele estereótipo de ter que ser bem natureba. Pode ser também, mas quando a gente começou na pandemia, quando deu a pandemia, eu morava em um prédio gigante. Quando bateu a pandemia, eu ficava na varanda, assim, de madrugada, assim, caraca, o que vai acontecer com o mundo agora, mano? Agora fodeu. Caraca, e eu ficava pensando, esse povo nesse prédio aqui, ninguém deve ter naquela janelinha uma senhora precisando de açúcar, mas ela está pedindo no Rappi. O Rappi só existe porque a gente não conhece o vizinho. Senão não tinha Rappi. A gente não conhece mais o vizinho do prédio. Principalmente quando a classe social vai elevando um pouco, né? Agora eu sou independente, não preciso do outro. Então, eu vejo também esse caminho para essas crises de a gente se juntar em pequenos grupos, né, com trocas não monetárias de valor. E isso é possível porque vivemos numa sociedade em rede. Quando a gente não vivia em rede, não tinha internet, para fazer comunidade, por exemplo, você tinha que fazer uma manifestação. Você tinha que ir para a Cinelândia, no Rio de Janeiro, e colocar 1 milhão de pessoas. Não é mole isso, não. Gasta passagem para ir para lá, né? Mas você pode, ao invés de ter uma comunidade com 1 milhão, você pode ter 10 comunidades com 100 mil, e elas vivendo cada um do seu jeito, nas suas diferenças. Então, a gente precisa aprender a se encontrar na diferença e não na identidade. E respeitar essa diferença. E o exemplo que ele dá é muito legal. Ele está dizendo de uma coisa afirmativa e bela. Que isso que você falou, esse encontro, é o que a gente precisa. E isso está acontecendo na cidade de São Paulo, capital, hoje, onde você mora. Então, milhares de lugares hoje estão experienciando o que você está contando. Portanto, não olhem para o mundo como um prédio que cai. Nós temos um prédio que cai e um que nasce. E eles são o mesmo. Dependendo da perspectiva, você vê o prédio que cai. Dependendo da perspectiva, o prédio que nasce. Exemplo, eu vou fazer agora em janeiro 59 anos. Ter 50, 60 anos era ser um velho. Hoje não é mais. Especialmente por uma luta chamada etarismo, que existe nas redes sociais. Mas se eu não tivesse as minhas 2 pernas e os 2 braços, eu estaria escondida dentro de casa. Quando eu era criança, eu nunca tinha visto ao vivo uma pessoa que não tivesse grande... A não ser sem uma perna, mas a maioria não. Estava escondida. Ninguém mostrava. Então, hoje, a gente tem uma luta chamada capacitismo, né, ou incapacitismo, que diz, palhaçada, todo mundo tem direito à vida, e tem o que trocar, não é assim? Nós tínhamos os transexuais, transgênero, que eram apedrejados na rua. Hoje você tem a Pablo Vittar, só para dar um exemplo de sensualidade. Sensualidade é o nome da Pablo Vittar. E a gente tem que entubar aquilo ali, querendo ou não. É um novo humano. Então, a transexualidade, o etarismo, a luta das mulheres. Mulheres votarem foi fácil, não foi difícil, não. Mulher trabalhar, não foi difícil, não. Difícil é uma mulher dizer que o corpo é dela e ela transa com quem ela quiser. E isso está provocando a morte das mulheres.
no feminicídio. Essa era uma luta que eu achei que a gente nunca ia ganhar. Mas estamos ganhando. As meninas não retornam. Meu corpo, minhas regras, é um fato. E elas morrem, mas elas não entregam. Vocês estão entendendo? Então, o mundo mudou. Acabou essa exclusão ridícula, piramidal, que para você subir, não só basta você crescer, tem que empurrar alguém. Não. Hoje cabe, o nosso trabalho hoje é incluir. Eu vi uma moça, que eu quero sempre lembrar o nome dela, mas ela trabalha com essa coisa do capacitismo. Ela não tem um tronco, o pescoço não fica em pé, ela tem que ficar de lado, totalmente fora, totalmente fica numa cadeira de rodas. Mas ela está ali, ela se arruma, ela passa batom, e um dia desse ela estava namorando. Eu falei, olha só, e eu fui olhar para ela direito. Quando eu olhei, eu falei, gente, ela é bonita. Aquela mulher é bonita, gente. Estou te falando sério. Olha para ela direito, você vai ver. Mas o nosso olho jamais veria beleza numa pessoa que não tem 2 braços, 2 pernas e um tronco. Eu falei, olha, eu namoraria ela. Ela é real, aquela mulher. Ela é luta, ela existe, ela tem uma luta, ela tem poder, ela tem beleza, ela é bela. A beleza não diz respeito ao modo como os seus órgãos, o seu corpo é organizado. A beleza diz respeito a uma gira que te habita, a uma força, um transbordamento que te toma. E ninguém fica imune quando você chega. Agora, você pode simplesmente ser linda, 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 e fazer nenhum efeito. Já reparou isso? Tem gente que é linda mesmo, estruturalmente linda, e não faz efeito, porque não é isso a beleza. A beleza é o modo como você ocupa o espaço, como você se coloca no mundo, a troca de vida que você estabelece, se você é um transbordamento, né? Então, isso independe da idade, isso independe se você tem 2 braços, 2 pernas ou não tem, isso independe se você é rico, poderoso ou famoso. O que a gente tem que buscar é bem-estar. E bem-estar, gente, literalmente, agora eu vou dar o segredo final para a gente estar terminando. Se você quer viver bem, aprenda a lidar com o sofrimento. É impossível acabar com o sofrimento. Se fosse possível, a Gisele Bündchen não teria escrito um livro sobre ideias suicidas, pânico e depressão? A Gisele Bündchen tem tudo que a civilização pode dar. Tudo. Beleza, dinheiro, fama. Ela é gente boa, ela é querida, ela não é uma babaca, ela é uma menina legal. Não é uma boba. Ela tem tudo. E ela escreve sobre sofrimentos psíquicos profundos. Portanto, a Gisele Bündchen, escrevendo esse livro, prova que viver bem não é ter o que a civilização te oferece, é uma postura, um lugar em que a gente habita, como eu falei naquele poema. E esse lugar é um lugar na existência. Eu existo no mundo e não na civilização. O que você está fazendo aqui no mundo? Você vem de onde? Qual é a tradição da sua família? O que você leva adiante? O que você defende? Em nome de que a tua vida existe? Você colocaria a sua vida em risco? Em nome de quê? Quais são os valores que você tem em alta conta? Isso é a busca de um ser humano grandioso. O resto é ter curtido na rede social, um barco, uma casa de campo. Isso a gente sabe que não leva ninguém a lugar nenhum. Senhoras e senhores, Viviane Mosè. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Salve, querida. Prazer. Até a próxima.